A Prefeitura de Cachoeira do Sul decidiu liberar o tráfego na Ponte do Fandango para veículos de até 24 toneladas. A autorização prévia já tinha sido concedida pelo DENIT, que vai enviar até amanhã a formalização desse acordo para o Executivo de Cachoeira do Sul. Thelma Tomás conversa com a gente agora, direto da redação. Boa tarde, Thelma. E aí, quais são as atualizações? Boa tarde, Nunes. Pois é, a Prefeitura, então, bateu o martelo e vai liberar o tráfego de veículos de até 24 toneladas na Ponte do Fandango. Isso vai acontecer mediante a formalização desse contrato junto ao DENIT, desse acordo de cooperação, que libera, então, essa tonelagem para o tráfego na Ponte do Fandango, que passa por esse problema desde outubro, quando teve uma interdição total e agora tem uma liberação apenas para veículos leves, avança, então, para a liberação de veículos de até 24 toneladas. Hoje pela manhã conversei com o secretário de Governo, Hélio Garcia, que detalhou algumas estratégias do município, inclusive no sentido dessa formalização tanto com o DENIT como com a iniciativa privada e os setores mais interessados na liberação para garantir o escoamento da safra aqui em Cachoeira do Sul. Essa movimentação que iniciou já na semana passada deve culminar aí com o fechamento desse acordo envolvendo pelo menos, assim, extraoficialmente, a gente conseguiu apurar a dispensa de pelo menos ou em torno de 300 a 400 mil reais, que envolverá então o aluguel das duas balanças, que ficarão uma em cada extremidade da ponte, as obras para a sustentação desse equipamento, que implica na concretagem, né, para a sustentação das balanças, aterramento e da iniciativa privada um investimento em torno de 30 mil reais, que garante a estrutura para os servidores que farão turnos ali, acompanhando então e fiscalizando a passagem desses veículos autorizados. Inicialmente, a Prefeitura previa um turno de uma sequência de turnos de até 18 horas, mas avalia mudanças nesse sentido também. Esses funcionários são fiscais de trânsito, porque a determinação legal dentro deste acordo com o DENIT exige que sejam fiscais de trânsito. O efetivo, então, já está sendo selecionado, ficou a cargo da Defesa Civil operacionalizar isso dentro do Executivo Municipal para que a cidade também não fique desguarnecida. Então, esses turnos estão sendo elaborados para a destinação desses servidores ali para essa operação. A operação deve levar, a princípio existe o plano de manter por 3 meses, que é o período do escoamento da safra de verão, mas essa operacionalização, melhor dizendo, deve levar até 30 dias, desde a contratação da empresa para a locação das balanças, a aferição pelo Inmetro, né? Então, esses valores todos também estão contabilizados nessa soma aí de aproximadamente 300, 400 mil reais que serão despendidos ao longo desses 3 meses. A operacionalização feita inicia, então, essa liberação da ponte, que já tem data prevista para acabar. Termina esse prazo de liberação para os veículos de 24 toneladas no dia 31 de maio. E depois a gente retorna ao que a gente tem visto até agora, né, Daniel? Veículos leves passando pela Ponte do Fandango, os veículos pesados, então, terão de utilizar ou as rotas alternativas ou a balsa, caso ela permaneça aqui prestando serviço para Cachoeira do Sul, tem a balsa do São Lourenço também, e os veículos leves, então, transitam ali pela ponte ainda com essa liberação do DENIT. A gente separou um trecho aí da minha conversa com o secretário de Governo, Hélio Garcia, falando um pouco sobre como será esse processo de liberação da ponte do Fandango, e a gente confere agora. A gente visualizou um cenário de 18 horas pela escala de serviço. Uma vez que o convênio com o DENIT ele repassa a obrigação de fiscalização, ou seja, ele diz que os fiscais de trânsito do município atuarão como em esfera federal, porque a BR é uma esfera federal, mas está previsto isso no convênio, então nós temos que ter fiscais de trânsito lá. Então, o município hoje possui em torno de 11 a 14 fiscais de trânsito, não me recordo o número exato. A gente teria que fazer uma escala que fosse viável para que sempre tivesse um fiscal de trânsito no momento da operação. A gente entendeu como 18 horas, porque seriam 3 escalas de 6. Porém, ainda a gente está estudando daqui um pouco se é viável 18 ou 24 pelo seguinte fato. Se for 18, nós vamos ter que desmanchar todo o aparato nessas 6 horas restantes. Então, daqui um pouco não vale a pena. Então, há um estudo já feito por mim, pelo secretário Lara, pelo secretário Cantarelli e pelo Júnior da Defesa Civil, que é o que está responsável por todo esse aparato, de possivelmente a gente estender para 24 horas, porque é muito mais oneroso
E com relação à perda de tempo também, a gente tem que desmanchar toda a estrutura por essas 6 horas que ficariam, vamos dizer assim, fechada para caminhões. Então, a gente ainda está estudando essa possibilidade. Talvez a gente estenda a 24 horas também, e aí não feche, não haja necessidade de desmobilização da estrutura. Aí, portanto, a fala do procurador jurídico da Prefeitura de Cachoeira do Sul sobre essa estrutura que precisa ser montada. Agora, Thelma, e a Prefeitura aqui de Cachoeira do Sul está considerando os riscos, as implicações da liberação dessa estrutura da Ponte do Fandango? Essa é uma das perguntas mais importantes nesse momento, né, Daniel? Assumir o risco de liberar uma ponte que já foi interditada, que tem fissuras consideráveis e tem uma probabilidade aí de risco já constatado e determinado tecnicamente pelo DENIT, né? Isso foi outro ponto que a gente tratou diretamente com o secretário de governo, uma vez que, inclusive, as nossas redes sociais estão aí de prova, todas as matérias em que falamos sobre interdição, liberação de ponte, existe o questionamento, tá, mas e aí, é seguro liberar a ponte? Eu trouxe, então, mais um trecho da minha conversa com ele com a resposta do Executivo a esse questionamento. Obviamente que o escoamento da safra é primordial, é importante para o município, mas o mais importante para todos ainda é a segurança da população de Cachoeira do Sul. Então, a gente não avançaria um passo se nós não tivéssemos a certeza de que poderia haver a liberação da ponte com segurança. É isso que foi o primeiro contato com o DENIT, era isso. Existe a possibilidade de liberação com segurança da ponte, e aí sim, os engenheiros do DENIT, tanto que a responsabilidade técnica é deles, disseram que existe sim a possibilidade, desde que até 24 toneladas e todas aquelas normas que estão descritas nesse convênio ou nesse alvará autorizativo que é encaminhado pelo DENIT. Essa situação está superada com relação à segurança, porém, indo além, foi determinado a engenheira do município que fiscalize a ponte uma vez por dia, ou seja, a gente vai, após a liberação, ela foi hoje, inclusive, analisar a ponte, e ela vai, uma vez por dia, analisar como que ela está se comportando depois da liberação. Isso não tem nada a ver com o DENIT, isso é uma determinação nossa, uma determinação do prefeito e do governo municipal, para que ela esteja todos os dias analisando como que a ponte está se portando com relação à liberação desses caminhões até 24 toneladas. Portanto, a Prefeitura de Cachoeira do Sul entende que há segurança para essa liberação. Bom, nós estamos aqui com a Thelma. Thelma, pergunta que não quer calar. Com essa liberação da Ponte do Fandango, que deve estar aí apta para travessia de caminhões de até 24 toneladas por 3 meses, a balsa para a travessia do Rio Jacuí vai continuar? Vai descer as águas do Jacuí para operar em outro local? Para a operação, o que está previsto? Pois é, Nunes, o operador da balsa, né, o responsável pela balsa, o proprietário, já tinha batido o martelo dizendo que se houvesse a liberação, então, da Ponte do Fandango para veículos de até 24 toneladas, ele recolheria a sua balsa e voltaria para o seu lugar de origem. O que ele argumentou quando nós conversamos era que mais de 50% do seu faturamento vinha dos veículos de tonelagem de até 24. Mas o que eu consegui apurar junto à Prefeitura Municipal é que uma reunião foi realizada junto com ele, seus representantes, tratando sobre isso. Nessa oportunidade, inclusive, foi apresentado um relatório do número de veículos e a concentração de veículos que a balsa tem feito o transporte. O secretário de governo disse que um novo momento se coloca a partir da liberação da ponte, que novas negociações devem ser postas na mesa, uma vez que a partir da avaliação destes relatórios, foi possível constatar que existe, sim, uma demanda ainda muito grande de veículos com tonelagem superior aos 24 toneladas previstas aqui para a liberação da Ponte do Fandango. Eles apostam, o executivo, prefeito e secretários, que o serviço será mantido, uma vez que existe realmente essa demanda. O proprietário da balsa trabalhava com a possibilidade de firmar um convênio de responsabilidade com o DENIT ou com o próprio executivo municipal, no sentido de que esses fizessem uma espécie de locação da balsa
de uma maneira mais simples para explicar para a gente e para os telespectadores. Com isso, o município pagaria pelo serviço e os usuários, então, só utilizariam a balsa para fazer a travessia do Jacuí, já que estão impossibilitados de passar pela Ponte do Fandango. Entretanto, a gente mostrou aqui, na época, ainda em 2018, quando nós já tivemos uma interdição, o processo em que foi perdida essa questão aí junto ao Tribunal Superior aqui do Rio Grande do Sul e também em instâncias superiores a partir da decisão de primeira instância, com a argumentação de que só é cabível aos entes públicos o pagamento do transporte por impossibilidade de utilização de uma ponte, como é o caso aqui de Cachoeira do Sul, quando não existem alternativas, o que não é o nosso caso, porque teríamos temos a balsa de São Lourenço e também as estradas que ainda são uma estratégia no caso do fechamento da Ponte do Fandango. Nós não estamos ilhados de uma maneira mais direta falando, como ocorreu em Agudo, por exemplo, que foi o caso citado pelo proprietário da balsa que prestou serviços à época mediante essa formalização. O contrato foi feito junto ao governo do estado então custeou esse transporte para todos aqueles que precisavam, porque a cidade estava sem acesso e sem alternativa de rota, o que não acontece aqui em Cachoeira do Sul. Então a prefeitura já trabalha com essa argumentação para o momento em que chegar e botar na mesa aí sobre a permanência da balsa. Eles estão apostando numa negociação positiva e acreditam que o serviço continuará sendo prestado, o que facilita para quem ficar desassistido aí e que tiver veículos acima das 24 toneladas liberadas na Ponte do Fandango. Antes de me despedir, Nunes, eu trago uma outra informação bastante relevante aqui. Nessa conversa hoje pela manhã com o secretário, já tive atualização de que o projeto da nova Ponte do Fandango já está em Porto Alegre, já foi enviado de Brasília para a superintendência aqui do estado do Rio Grande do Sul e até o final deste mês deve sair então o orçamento completo dessa obra, os valores que serão empregados para que essa reforma aconteça e a previsão então é de que até o final do primeiro semestre já tenha a licitação realizada, posta na rua, como a gente diz, e iniciam então o período de obras efetivamente, que é a parte da execução da obra e também do projeto que ocorrem concomitantemente, então a partir do segundo semestre aqui do ano de 2022. O DENIT trabalhava com a expectativa de concluir essa obra até o final do ano de 2022, mas considerando o tempo previsto, nós teremos uma ponte completamente reformada, então, só no meio do ano que vem, em 2023. Até lá, então, seguem essas alternativas para contribuir com o pessoal que trabalha no interior e o escoamento de safra, que é um dos maiores focos nesse momento, até porque a nossa base econômica é a agricultura. E isso traz, então, o retorno do investimento feito pela Prefeitura Municipal para os cofres públicos, a partir desse escoamento de safra, o retorno que a safra traz, e oremos, então, que isso se confirme e que, em seguida, a gente possa aqui contar que a licitação já foi concluída e que iniciam as obras para que a gente saia dessa situação de aperto que está passando aqui em Cachoeira do Sul e de insegurança, né, Daniel? Porque, independentemente dessa questão técnica da liberação de 24 toneladas, o coração sempre fica meio na mão, né? Não há nenhuma dúvida. Precisamos mais do que nunca desta ponte. Portanto, Thelma Tomás trazendo todas essas informações super atualizadas para você que está em casa. Mais uma vez, obrigado a Thelma pelas informações. Boa tarde, Thelma. Boa tarde para você que está em casa. Ficamos aqui na torcida, portanto, que esse cronograma que a Thelma traz para a gente, para início das obras, para licitação, que tudo isso saia do papel. E também vamos acompanhar para divulgar aqui em primeiríssima mão para você a data do início de operação para a travessia de caminhões com até 24 toneladas aqui na Ponte do Fandango, em Cachoeira do Sul.